O que é possível dar ainda de resumo aí do que falou o Ancelotti, de velho? Ele disse claramente, Lucianinho, que os jogadores sentiram, né, a derrota, enfim, que o vestiário estava abalado. Mas sabe que eu notei uma diferença na relação das últimas eliminações? Eu não sei se é por ser um treinador mais acostumado a esse tipo de situação, assim, mas me pareceu tão sereno, já falando em próximo ciclo e próxima preparação. Eu lembro, por exemplo, das entrevistas do Tite após as eliminações de 2018, 2002, óbvio, do Filipão, né, que foi 7-1, ela tinha muito mais cara de terra arrasada, de fim de tudo, sabe? E agora, uma das frases que me marcaram, pelo menos, foi: não é o fim não temos que encarar como o final, mas sim como o começo da nova temporada, do novo ciclo. Me pareceu mais conformado o Ancelotti e, claro, falou também que vai ter que fazer alterações, né? Alguns jogadores veteranos, como foi a expressão que ele usou, estão provavelmente na última Copa para começar a preparar um próximo, principalmente no meio-campo. É isso, basicamente é isso. Bom, Maurício, Diogo, a entrevista do técnico Carlo Ancelotti aí, enfim, né, já pensando um passo à frente, e talvez ele não tenha aquele envolvimento afetivo por ser italiano, diferente de um treinador quando é brasileiro, o cara sofre mais, eu acho que pode ser isso, e ele é calejado também com a sua história no futebol, né, de velho? Só um detalhe que o Ancelotti eu achei muito interessante, ele explicou por que o Bruno Guimarães cobrou o pênalti. Tinha os dos jogadores que estavam em campo, numa ordem, o Neymar seria o primeiro a cobrar, depois Igor Thiago, depois Rafinha e só então o Bruno Guimarães. E era Bruno Guimarães e depois Martinelli, pela ordem, pelas estatísticas, pelo momento. E aí, pela ordem, foi o Bruno Guimarães porque era quem estava em campo na hora dessa ordem aí. E o Martinelli bateu na final da Champions, né? Teve mais essa e fez o gol. Então teve mais essa aí também. É muito importante dizer que se a gente analisar o ciclo, mas principalmente a última temporada, não tem nenhum absurdo Bruno Guimarães bater o pênalti. Talvez o absurdo seja a forma como ele bateu. Mas o retrospecto do Bruno Guimarães na temporada, ele é bom. Aliás, ele é muito bom em termos de pênalti. Então o problema foi ele bater daquela forma, né? Mas tem também o problema de que Maurício, a Copa do Mundo é diferente de qualquer outro ambiente, né, Lucianinho? Já peguei o gancho aqui. Eu achei péssima a entrevista do Ancelotti. Péssima. Ele deu uma entrevista protocolar, como teria dado se ganhasse, se empatasse. Diogo, deixa eu só te interromper. Você percebeu se alguém perguntou para ele por que ele cometeu a atitude varziana de não dar entrevista logo que o jogo acabou e botou o filho? Porque isso para mim é imperdoável, isso é parte do complexo do combo do nosso fracasso. E no tempo que eu estava ouvindo, Diogo, eu não sei se você ouviu e percebeu, ou o Lucianinho, eu não ouvi alguém perguntar sobre isso ou ele responder sobre isso, que para mim não teve. Pequeno, é inacreditável o que tem acontecido e é parte do nosso fracasso, do combo do nosso fracasso. Não teve essa pergunta aí, Maurício. Ele também não o Gaúcho na Copa. O Davi Ancelotti tinha falado já do jogo também, né? Então falou depois logo naquela primeira passada ali também. Mas isso é padrão, tá? O Davi Ancelotti falar na chegada é padrão. Agora, no pós-jogo, quando o Brasil ganhou, sempre foi o Ancelotti que deu essa entrevista pra TV após o jogo. Hoje que perdeu, ele botou o filho. Bom, sobre o pênalti. Se o Brasil tivesse um jogador que fosse protagonista de verdade, assim, tipo, foi, sei lá, o Zico há um tempo, o Neymar, Ronaldo, tipo o Haaland, tá me dizendo o Maurício aqui, aí é claro que ele bateria o pênalti, não teria discussão nenhuma, não interessa se tem um bom retrospecto na Premier League, ou se não tem, ou se está bem nos treinos, não haveria discussão nenhuma. É que o Brasil não tem esse jogador. O Vini Júnior, que é a estrela da Companhia do Brasil, sim, é o protagonista do Brasil, sim, em outros círculos do Brasil, e não só os vencedores, os perdedores também, ele seria um coadjuvante. A qualidade caiu, o Brasil foi para uma Copa sem um 9 consagrado e sem um camisa 10, um armador, um jogador de meio campo cerebral, para não ficar na ideia do camisa 10 e ter uma discussão tática, mas um jogador de meio campo como o Odegaard. Como é que a Noruega tem o Haaland e o Odegaard e o Brasil não tem um centroavante definidor, indiscutível, como um dia a gente teve Fenômeno e outros tantos, né? Tem muitas coisas para discutir. E como é que nós passamos uma tarde inteira sem marcar o Odegaard? Esse era e tudo que a gente disse antes aconteceu no jogo. Olha,
a bola não pode chegar no ralo, porque se chegar ele vai fazer o gol, claro, a gente sabe disso. A bola chegou no ralo. A defesa norueguesa tem falhas, ela não é do mesmo tamanho que a parte ofensiva. E aí o Brasil perde pênalti, o Endrick perde um gol inaceitável, né? Parecia que estava no gauchão ali na segunda divisão, aquele gol que ele perdeu, não podia perder aquele gol. Aí você perde um gol atrás do outro, time nenhum suporta tantos gols perdidos assim. Enfim, tem muita coisa para a gente discutir, mas eu não gostei da entrevista do Ancelotti, porque foi uma entrevista protocolar, não havia ali um tom de dor, o que aconteceu. Eu não gostei da entrevista do Ancelotti. Ele acabou falando pouco. Mas deixa também, eu perguntar para você opinião, o seguinte: de algumas decisões que não influenciaram no jogo. Isso. A ideia dele de jogo foi a mais correta? O treinador da Noruega não viu o jogo melhor do que ele? Não tomou decisões melhores do que ele? Bom, esse é um lugar importante da gente falar, porque o chamado lugar de falha é quando você projeta e concorda ou discorda com o treinador para depois poder dizer, olha, eu tinha dito antes já que podia não dar certo. No caso de não jogar o Danilo, para mim foi um equívoco, porque houve clarões do meio, porque nós nunca marcamos o Odegaard desde a saída de bola. Me lembrou muito o Modric de 2022, o mesmo camisa 10 armador que vinha buscar bola nos zagueiros. Isso não foi confrontado o jogo inteiro. Outra coisa, quando o Brasil faz as suas trocas na intenção de vencer, o técnico norueguês ele foi muito mais feliz nas suas cirurgias. Ele fez 2 cirurgias no intervalo, ele trocou os pontas, porque um dos seus pontas é um centroavante de área adaptado ao lado, não jogou. Entrou o Bob, que é um ponteiro de drible curto do corredor. E o outro, o Schelderup, acabou fazendo o cruzamento do gol. Então as trocas dele bem sucedidas. E a outra, Lucianinho, e quem nos acompanha, quando o Vinícius Júnior teve 3 vantagens pessoais consecutivas em cima do seu marcador, ele foi ao banco e trouxe um marcador forte, vigoroso, com o gás novo para marcar o Vinícius Júnior. E assim ele conseguiu resolver uma questão que estava começando a afligi-lo. Então o treinador norueguês foi melhor no jogo do que o treinador italiano do Brasil. E eu nem estou levando em conta esse fato varziano de não ter ido dar entrevista no primeiro momento depois da derrota e colocar o filho a falar e o filho ainda passar pelo constrangimento de dizer não sei porque que meu pai não veio dar entrevista.